Você sabia que o trauma não está no que aconteceu com você, mas sim no que ficou na sua vida? Antes de eu começar aqui falar sobre trauma neste vídeo aqui, vamos desfazer aí um mal entendido que a maioria das pessoas carrega sem nem perceber, tá? E o que que é isso, Sara? É um mal entendido que faz com que muita gente passe anos e às vezes a vida inteira carregando o quê? Um peso que não consegue nem explicar o que que é. Ela não consegue nomear, dar um nome para isso e nem consegue localizar aonde está, mas ela carrega esse peso. E quando você não sabe aonde o problema realmente está, fica muito difícil você saber por onde você deve começar. Vamos entender sobre esse assunto? Então me fala aqui uma coisa, quando você pensa em trauma, o que vem aí na sua cabeça? Olha, provavelmente deve vir o quê? Um evento, uma situação específica, por exemplo, um acidente, uma perda, uma traição, uma humilhação, ou um momento que ficou marcado aí como antes e depois da história, ok? E faz sentido você pensar dessa maneira, e é exatamente assim que a gente aprende a pensar em relação a trauma como se fosse algo que aconteceu, como um fato no tempo, ok? Que tal o problema com essa visão? Se o trauma fosse um evento em si, então todas as pessoas que passassem pela mesma situação, elas teriam o mesmo trauma. Vou dar um exemplo aqui para você. Dois irmãos, eles crescem aí no mesmo ambiente difícil, carregam exatamente a mesma marca, ou duas pessoas que sofrem o mesmo acidente e saem de lá do mesmo jeito. Mas não é isso que acontece, não é verdade? E nunca é assim. Porque pessoas diferentes passam pela mesma experiência e saem de lá de que forma? De forma completamente diferente. Algumas pessoas ficam profundamente marcadas, outras já conseguem atravessar a mesma situação sem aquele mesmo impacto. E isso prova o quê? Uma coisa que é fundamental. O trauma não está no evento que aconteceu. O trauma está no que ficou na sua vida depois do evento. O trauma não é o que aconteceu com você. O trauma é o que aconteceu dentro de você como resultado do que aconteceu do lado de fora, ok? Tá dando para vocês entender? Me responde aqui no comentário que eu gosto de responder todo mundo, ok? E o que que acontece dentro é o que? É uma emoção. E essa emoção que foi gerada pela experiência, mas que não teve espaço para ser processada. Ela não teve espaço para ser elaborada e nem ser digerida. Então essa emoção, ela fica ali. Ela não vai embora só porque o evento terminou. Não. Fica ali guardada no seu sistema nervoso, no seu corpo, nas respostas automáticas, nas camadas mais profundas da sua mente, esperando o quê? Sendo carregada, continuando aí a influenciar tudo que vem depois, ok? Mas deixa eu tornar isso mais claro, porque eu quero que você sinta aí isso na sua própria experiência, se você já passou por algum momento difícil, né? Quem nunca, né? Pensa no momento difícil aí da sua vida. Não precisa ser o maior trauma do mundo, não. Não precisa também ser aquele momento mais dramático. Pode ser aí uma humilhação que você já viveu, uma rejeição inesperada, uma perda que você não teve tempo de processar porque a vida continuou exigindo que você funcionasse, tá? Pode ser também uma traição que você precisou engolir muito rápido para continuar de pé. E o que que acontece? O evento, ele aconteceu. A situação aconteceu. O tempo passou. A situação ficou lá para trás, o que passou. Mas tem algo que não ficou lá atrás. Uma tensão que ainda aparece quando o assunto vem à tona. Como se fosse uma reatividade que parece desproporcional em situações que lembram aquele evento.
uma dificuldade específica em certas áreas da sua vida que você nunca conseguiu explicar direito, ou uma resposta automática que você não escolhe, mas que aparece toda vez que um determinado gatilho é ativado na sua mente. E o que que é isso, Sara? Isso é o quê? Isso é a emoção não elaborada operando dentro de você. E isso é o que ficou na sua vida. E o que ficou não fica parado. Ele continua trabalhando, influenciando, continua também moldando aí as suas escolhas que você acredita estar fazendo livremente, mas que na verdade elas estão sendo filtradas por esse resíduo emocional que nunca foi processado. Eu gosto de dar exemplo aqui. Vamos pensar aqui num exemplo. Pensa numa pessoa que ela cresceu num ambiente em que o amor dos pais era muito imprevisível. Às vezes eles estavam presentes, às vezes estavam ausentes, e às vezes eles eram muito gentil, às vezes era muito crítico. Então, o que que acontece? Essa pessoa cresceu, saiu de casa, construiu aí sua própria vida, mas a emoção ficou. E o que que ficou? A insegurança de não saber se o amor vai continuar, o medo de ser abandonada quando se tornar aí vulnerável. Então, essa emoção, ela continua operando aí no seu presente, ok? E de que forma que ela aparece? Ela aparece com ciúmes desproporcional, com a necessidade excessiva de reasseguramento, como também a dificuldade de confiar, mesmo quando você não tem motivo para desconfiar. Ela vem também em forma de sabotagem de relacionamentos que estavam indo muito bem, mas ela sabota você, ok? Essa pessoa, ela não está reagindo ao presente, ela está reagindo ao quê? Ao passado que ficou na vida dela. O que aconteceu, aquele trauma que aconteceu, e ela está reagindo no presente, como se o sistema nervoso ainda estivesse tentando resolver aí uma equação que ficou em aberto lá atrás, ok? Agora vamos pensar aqui numa outra pessoa que ela foi humilhada publicamente no momento mais importante da vida dela. Pode ser na escola, no trabalho ou até mesmo em casa. O que que acontece? O evento passou, mas o que que ficou na vida dela? Ficou aquela emoção de vergonha, ficou aquela sensação de exposição, de inadequação, de não ser o suficiente. Essa emoção, ela continuou operando e pode aparecer aí anos depois como se fosse um medo intenso aí, principalmente de falar em público, como se fosse uma dificuldade de se posicionar aí em um grupo, como se fosse uma tendência de se tornar invisível antes que alguém tenha chance aí de apontar uma falha dela. Então, não é o evento que está travando essas pessoas, não, e sim o que ficou na vida dela. E aqui tem um ponto que eu quero contar aqui para você. Entenda porque ele tem um ponto que eu quero falar para você e eu quero que você entenda o porquê que ele muda completamente a forma de como você se vê. Olha, a emoção não elaborada não ficou porque a pessoa é fraca, não é isso. Ela não ficou porque ela não superou aquela situação. Ela ficou porque em um determinado momento não havia condições de processar. E a situação era intensa demais, o ambiente não era seguro o suficiente. Então a pessoa ela não tinha as ferramentas apropriadas, o apoio, o espaço necessário para quê? Para atravessar aquela emoção de forma completa. E aquela emoção ficou. Então o sistema nervoso ele fez o que fazia sentido fazer naquele momento. E o que, que ele fez? Ele guardou, protegeu, congelou aquela emoção para quê? Para que a pessoa pudesse continuar funcionando, continuar aí sobrevivendo, a ficar de pé. E isso foi o quê? Foi um ato de sobrevivência, não de fraqueza. O problema é que o que era para ser uma solução provisória acabou virando uma solução permanente. E aquela emoção que foi guardada, ela continua lá dentro de você, esperando o quê? Esperando ser processada, se expressando como ela consegue,
tá? Através de quê? Através dos seus comportamentos, das suas reações, dos padrões que se repetem sem explicação nenhuma. Sabe quando às vezes você faz alguma coisa e fala assim, mas por que eu estou fazendo isso? Então, você precisa analisar essa situação. Por onde eu posso começar aí a processar e elaborar aí o que ficou, esse trauma que ficou na minha vida? Olha, o que você tem que fazer é começar com o quê? Com reconhecimento e também com a disposição de parar de olhar só para o evento e começar a olhar para a sua emoção, de você não apenas perguntar o que aconteceu, mas sim o que ficou na sua vida. Tipo, o que eu sinto quando esse assunto vem à tona? O que ele faz comigo? Onde isso apareceu no meu corpo? Entendeu? Em que situação do presente eu percebo uma reação que parece maior do que a situação justificaria? Então são perguntas que elas não é muito simples aí, tá? E a resposta, muitas vezes, quando você vai analisar, precisa de quê? De um espaço adequado, de um acompanhamento adequado e também de condições de segurança. Para quê? Para que a emoção ela possa finalmente ser atravessada de forma completa. Porque elaborar não é você reviver o trauma, não é você se jogar de volta no evento e sofrer tudo de novo. Não é isso que eu estou falando para você. É você criar condições para quê? Para que a emoção que ficou presa possa finalmente se mover, ser processada, integrada como uma parte da história que não precisa ser mais carregada como um peso aberto na sua vida, ok? E quando isso acontece, que você consegue fazer isso, quando a emoção ela é finalmente elaborada, algo muda completamente aí na sua vida. E ele muda numa camada muito profunda. A reatividade ela diminui, o gatilho perde a força, os padrões que se repetiam começam a se transformar, tá? Não porque o evento foi apagado, não tem como apagar, ele aconteceu, de fato aconteceu, mas porque ele finalmente foi o quê? Foi integrado, tá? Finalmente ele virou um passado de verdade e não um passado que continua vivendo aí no seu presente como se ainda estivesse acontecendo, ok? Então, mais uma vez aqui, o trauma não está no que aconteceu com você, está no que ficou na sua vida. E o que ficou, ele pode sim ser elaborado, ser processado e pode ser integrado aí. Não num estralar de dedo da noite para o dia, não é isso. Não é assim que funciona, mas com um processo certo, com compreensão do que realmente precisa ser cuidado, ok? Então você não está preso no passado porque você é fraco, você está carregando algo que nunca teve espaço para ser elaborado. E reconhecer isso com honestidade, com paixão, é o primeiro passo para você começar a mudar sua vida, ok? Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, toda semana tem conteúdo aqui falando sobre comportamento, o que acontece com você lá dentro, não do lado de fora. Fora os vídeos aqui, reviews dos produtinhos que eu trago aqui para vocês. Um beijo e fique todos com Deus e até o próximo vídeo.